Olá meus amigos, nesse vídeo quero apresentar uma das teorias gerais da administração, uma das teorias que tem impacto tanto na iniciativa privada, nas empresas privadas, como também representa uma teoria que revela toda a constituição de um dos modelos da nossa administração pública, que é exatamente a teoria da burocracia. E essa é uma teoria que, em conjunto com uma outra teoria, a teoria estruturalista, formam então a abordagem estrutural da administração, ou a abordagem estruturalista. Essa abordagem tem aí o seu início, no comecinho do século XX, a partir propriamente da década de 1940, no momento em que os administradores se apropriam das ideias de Max Weber. Preciso chamar a atenção aqui porque Max Weber não foi gestor, não foi engenheiro, diferente dos autores, dos teóricos anteriores aí da nossa administração. Ele não era nem mesmo psicólogo. Max Weber foi um sociólogo que analisou criteriosamente como que a vida em coletividade, a vida na sociedade pode ser organizada, como que ela pode se caracterizar. E se a gente compreender uma organização como um espaço onde nós temos vários profissionais, vários funcionários interagindo, a gente entende também que aquele espaço é um espaço de coletividade. Justamente por isso, a gente pode então se apropriar do conceito que Max Weber traz de burocracia, que nada mais é do que uma maneira de organizar como que essa vida coletiva pode ser organizada, como que essa vida na coletividade possa vir a ser caracterizada, representada. Portanto, as ideias de Max Weber são apropriadas também pelos administradores no momento em que nós temos a consolidação da economia do tipo monetário. A partir desse momento, a gente começa a identificar, a humanidade começa a perceber que tudo agora é através da troca de dinheiro. Não existe mais espaço exclusivo aí para a economia de subsistência, para a produção do próprio consumo. Eu preciso ter capital para conseguir as minhas condições mínimas de sobrevivência, de vida na sociedade. E a gente também tem a constituição do mercado de mão de obra. O que significa o mercado de mão de obra? Depois que a gente já teve toda a consolidação das primeiras indústrias, a intensificação e consolidação da industrialização como uma das principais maneiras de se despertar o desenvolvimento econômico, a gente começa então a ter profissionais disponíveis para vender o seu serviço, para venderem as suas forças de trabalho para as organizações. A partir de agora, então, a gente começa a compreender cada vez mais que quem está disponível, quem está sem ter renda, está disponível para ser contratado para vir a preencher os quadros de funcionários das organizações, oferecendo aí o seu trabalho braçal. E aí despertam-se várias críticas sobre essa condição puramente capitalista. Eu preciso me vender para ter dinheiro para conseguir viver nessa economia monetária. Então, Max Weber também apresenta várias críticas sobre essa condição, essa sociedade puramente capitalista. E, nesse momento também, nós temos a centralização do Estado-nação, uma determinação sobre como que os governos deveriam assumir algumas responsabilidades exclusivas para a vida social, para a vida dos cidadãos. A gente tem até mesmo o profissionalismo na administração pública. Agora nós determinamos cada vez mais as competências que recaem sobre um governante. Mas isso já é um assunto para a administração pública. Na administração geral, entendendo aí a teoria da burocracia como uma das teorias organizacionais, uma das teorias gerais da administração, a gente percebe que essas apropriações das ideias do Max Weber, elas têm uma condição, várias condições que determinam a sua necessidade, a sua origem. Então nós temos aí os condicionantes para surgir a teoria da burocracia, a teoria burocrática. A necessidade de ordem, a necessidade de exatidão nas organizações, inclusive nas organizações públicas, mas nas organizações privadas também. A gente precisa cada vez mais sistematizar como que podem ser organizados os cargos, como podem ser organizadas essas relações de hierarquia, as condições para se apresentar ordens de comando. Enquanto os autores anteriores se limitavam a o operário tem que obedecer ordens, o operário tem que executar tarefas, eu preciso especificar ao máximo quais são as tarefas de um operário, conforme Taylor propôs lá na administração científica, ou determinar apenas que um gestor deve tomar as decisões centralizadas ali em si, para propor ordens de comando que deverão ser obedecidas, conforme Fayol propunha lá na teoria clássica, pensando aí na formação da estrutura da organização, e Altomai depois veio observar, considerar que as pessoas elas estabelecem interações entre si, na formação dos grupos, das equipes de trabalho,
a gente começa então a apropriar das ideias de Max Weber, porque é necessário estabelecer uma ordem em todas essas variáveis, né? Na tarefa, na ordem de comando, na composição dos grupos de trabalho. Então essa necessidade de ordem vem a revelar uma necessidade aí da teoria da burocracia, das apropriações das ideias de Max Weber. Além disso, nós tivemos, né, reivindicações dos trabalhadores por tratamentos justos e imparciais. É o momento que, inclusive, nós temos a consolidação das forças sindicais, né, dos operários se organizando para apresentar reivindicações, inclusive sobre as maneiras como eles eram tratados pelos gestores, né, de não serem mais vistos como meros recursos braçais apenas, né, mas tendo ali algumas condições mínimas, né, alguns direitos mínimos devendo ser exigidos, devendo ser reivindicados e, logicamente, atendidos pelos gestores nas organizações. Então, a gente também tem a consolidação, né, das leis de trabalho, a gente começa a reconhecer normas, regras sobre como que os gestores deveriam conduzir o trabalho nas organizações e a intensificação, na criação e intensificação dos sindicatos para representar os direitos dos trabalhadores. Além disso, a gente teve o ideal de combater o nepotismo, principalmente na administração pública, né? Não nos cabia mais essa condição de termos apenas profissionais que assumiram ali cargos por terem relação de parentesco com os gestores e serem indicados para os melhores cargos sem revelar competências, tanto que a burocracia vem propor o ideal da meritocracia. Eu devo assumir condições de trabalho quando eu comprovo que eu tenho competência para assumir aquele desafio. A gente tem necessidade de se distinguir julgamentos tendenciosos e parcialistas, né? Reforçando aqui o ideal da imparcialidade no tratamento às pessoas, no tratamento aos funcionários ali no contexto de uma organização. A defesa do direito de propriedade privada, principalmente na administração pública, quando a gente tem a consolidação da burguesia industrial, que vem reivindicar novas maneiras dos governos assumirem as suas funções de governantes. E, como acabei de dizer, essa intensificação, consolidação então da burguesia, né, proprietária de posses particulares, inclusive empresas, indústrias, que vem então reivindicar também que os governantes, né, saibam respeitar aquilo que é a propriedade privada. Mas isso é uma condição que impacta na gestão pública, mas que vem a ter repercussões, logicamente, também na gestão das empresas privadas. Quando as pessoas começam a ter maior consciência de que a lei deve amparar os seus direitos, as suas exigências, que são mínimas e que deverão ser cumpridas. Então, essas condições também se revelam nas empresas privadas. Ainda mais, né, a partir daí dos anos de 1940, quando os gestores começam, então, a se apropriar lá das ideias disseminadas por Max Weber no século anterior. E, mais ainda, as fragilidades e parcialidades das teorias anteriores, especificamente, né, falando aí da administração científica do Taylor, da teoria clássica do Fayol e da teoria das relações humanas, divulgada ali pela equipe de pesquisadores liderados por Elton Mayo, essas três teorias anteriores, elas não foram totalmente abrangentes. Cada uma focou em um aspecto específico, né? Uma na tarefa, outra na estrutura, na hierarquia, outra na composição dos grupos. Ok, mas como é que nós vamos organizar o processo de trabalho? E aí isso revela uma necessidade de se estabelecer controles sobre como que os trabalhos deveriam ser conduzidos ali no âmbito interno da organização. Era necessário sistematizar o processo e não cada tarefa isoladamente, não apenas cada setor, cada equipe de trabalho isoladamente. Era necessário estabelecer controles sobre todas as conduções feitas ali por todas as equipes, por todos os setores que formam a estrutura da organização. Então, essas fragilidades determinaram a necessidade de uma nova teoria, a necessidade de se racionalizar os modelos de gestão, especialmente para se estabelecer o controle sobre como conduzir a gestão de um processo. E a necessidade desse modelo, então, que englobasse mais variáveis. Quando eu falo da gestão de um processo, eu penso na interação entre funcionários, na interação entre equipes, nas tarefas que precisam ser combinadas e que revelam ali uma interdependência, como que uma vai impactar no início da outra. Então, como estabelecer o controle, como garantir uma padronização no tratamento de todas as pessoas que estejam envolvidas ali no processo, são condições que revelam a necessidade da burocracia aplicada nas organizações. Então, a gente tem as apropriações da figura de Max Weber, né? E o modelo burocrático que ele propôs, então, possibilita estabelecer ordem nas complexidades que constituem, então, a estrutura de uma organização. Eu tenho agora como estabelecer um controle rígido sobre como que eu estou desempenhando ali o meu trabalho, como que eu estou estabelecendo
a integração entre diferentes equipes que formam cada etapa do meu processo, mas eu preciso ter esse controle. Se existem maneiras de configurar, de caracterizar a vida na coletividade, então vamos nos apropriar dessas caracterizações para ter o controle sobre como nós vamos organizar a vida social aqui dentro de uma organização. E mais ainda, as ideias do Max Weber se convergiam para buscar previsibilidade. Se eu consigo estabelecer ordem, se eu começo a focar no controle que eu devo estabelecer sobre as operações ali e todos os processos que devem ser realizados no contexto da minha organização, a partir do momento que eu estabeleço um controle, imponho uma ordem, eu tenho como prever a forma como as tarefas deverão ser desempenhadas em todo o seu sequenciamento, né? E além disso, eu consigo padronizar as relações entre as pessoas que trabalham ali e padronizar também as análises, né, as avaliações dos desempenhos dos funcionários. Todos devem ser vistos como iguais, tanto que, quando a gente fala de lei, né, a gente fala muito, todos devem ser iguais perante a lei. Então, a gente tem aí a imposição de normas, de regras, de diretrizes legais para determinar como que as pessoas deverão ser tratadas ali dentro da organização e como que todos deverão cumprir com os mesmos propósitos para realizar suas atividades, para garantir o efetivo desenvolvimento de um processo. Mas, observe, análise de um processo, controle de um processo, são condições que se limitam a tudo que eu tenho como administrar puramente no âmbito interno da minha organização. Então, eu tenho esse controle interno, eu tenho essa ordem rígida, projetada apenas nas condições que são próprias aqui da minha empresa, da minha organização. Então, quando a gente tem a apropriação das ideias do Max Weber, a maneira como ele observava a organização das sociedades, né, como que as sociedades se caracterizavam, era com base na análise de um fator específico que ele delimitou, que é o fator da autoridade. A gente vê a autoridade, né, quando existe uma projeção de uma ordem de comando, né, ou uma ordem específica, e essa ordem, esse comando, é apresentado por uma pessoa e é de forma que essa ordem, esse comando, seja obedecido por todos os demais. Você pode observar, né, se nós estamos falando aqui exatamente de que eu tenho que estabelecer uma ordem, eu preciso organizar essa vida numa coletividade, alguém ali tem que assumir a frente, alguém tem que ser o representante para determinar as regras, para determinar as leis que deverão ser cumpridas por todos. E aí a forma como esses demais vão acatar, vão aceitar essa ordem apresentada por uma figura central é que vai determinar então qual que é o tipo de sociedade que nós vivemos. Através do tipo de autoridade, a forma como essa figura se projeta e consegue exercer a sua influência, consegue impor a sua autoridade para ser obedecido pelos demais. Então, quando a gente fala de autoridade nos estudos do Max Weber, a gente vê aí o poder, né, que uma pessoa consegue exercer sobre todos os demais com quem ela vive ali numa coletividade. E aí, a autoridade pode então ser entendida como essa capacidade de impor a sua própria vontade em uma relação social, porque todos os demais que formam ali a sociedade vão acatar com aquilo que uma pessoa apresentou, com o que uma pessoa propôs. E aí, a maneira como as autoridades são estabelecidas numa coletividade revelam 3 tipos de sociedades, né, com base nos tipos de autoridade. A primeira que Max Weber delimita é justamente a sociedade patriarcal ou a sociedade tradicional. A sociedade tradicional é aquela que nós conhecemos na nossa história, né? Bom, a gente sabe que as primeiras civilizações elas eram constituídas ali de pequenos feudos, de pequenos vilarejos construídos, erguidos no entorno de um castelo, onde existia uma família real. E essa família real tinha um representante que determinava todas as regras, todas as normas que deveriam ser impostas e obedecidas por todos os demais. Isso é o que configura o patrimonialismo, né? A sociedade patriarcal, onde uma figura, né, simplesmente por ser da família real, apenas por herdar esse poder, se faz ser referente para todos os demais. Aquele membro que está ali no meio, né, dessa sociedade é exatamente um membro de referência. E tudo que ele vai determinar, tudo que ele vai exigir e propor como normas, como regras, vão ser adotadas como leis, porque vão ser universais para todos que vivem ali naquela respectiva coletividade. Perceba então que essa é a autoridade assumida unicamente pelo caráter de herança, né? A pessoa que nasce ali na família real, ela já é uma figura de poder e todos os demais vão acatar com o que ela apresenta.
Por isso, a autoridade tradicional, ninguém questiona, se mantém isso, se perpetua como uma simples tradição, nasceu na família, então, tradicionalmente, nós devemos continuar obedecendo a essa família de soberanos, a essa família de monarcas, a essa família real. E se eu tenho aí essa transmissão puramente por herança, né, a autoridade tradicional, a sociedade, então, vai se caracterizar como sociedade tradicional ou sociedade patrimonialista. Além dessa condição de termos uma figura de poder que assume o poder sobre todos os demais unicamente por herança, unicamente por ser a figura de referência ali, que vai se perpetuando como uma tradição, a gente também tem a sociedade do tipo carismática, né? Quando a gente tem autoridade carismática. E aí um dos maiores exemplos que nós temos na nossa história, né? Adolf Hitler. Por mais que ele tenha sido um tirano, né? Por mais que ele tenha sido uma figura de terror, mas perceba que ele conseguiu converter todo um país a seguir o que ele propunha, né? Então, quando a gente tem lá a consolidação do nazismo, a gente tem a formação de uma sociedade carismática. Por quê? Aquela figura de autoridade, né, ela consegue exercer a sua influência sobre todos os demais simplesmente por ser uma figura de adoração, porque ela consegue cativar, né, ela se faz ser admirada pelas emoções, pelas expectativas mesmo de caráter afetivo que os demais, todos ali daquela coletividade, projetam sobre ela. Então, a partir do momento que essa pessoa se reconhece influente porque é uma figura de carisma, ela consegue exercer a sua autoridade carismática e forma, então, essa sociedade do tipo carismática, né? Então, autoridade carismática é quando a gente tem ali uma figura que é adorada, e essa adoração faz com que todos os demais se sujeitem ao que aquela figura central propõe, né? O que aquela figura de poder apresenta para ser cumprido, para ser obedecido pelos demais. E um terceiro tipo de sociedade é propriamente a sociedade típica burocrática, né, que nós chamamos de racional legal. É quando eu observo, por exemplo, né, a composição das hierarquias em uma organização, como que os cargos são assumidos ali, porque cada pessoa que está aqui em seu respectivo cargo revela competências, né? Então a gente tem aí normas, legitimidades formalizadas, porque essa pessoa, para estar no topo da hierarquia, né, ela está respeitando ou impondo ali algumas regras que são formalizadas e que todos os demais, né, os seus subordinados, simplesmente legitimam por cumprir com essas formalizações. São as leis estabelecidas aí com base nas hierarquias, né? Então eu vejo claramente uma sociedade do tipo racional legal em qualquer empresa onde existe uma relação de hierarquia e as pessoas obedeçam, né, aquilo que é apresentado pelos cargos superiores, justamente porque não são apenas ordens de comando, são normas de como que as pessoas deverão se comportar, o que as pessoas deverão fazer ali no âmbito interno daquela organização. E como a burocracia, né, ela foi projetada também, foi apropriada também para a administração pública, a gente vê, né, aí essa condição do modelo burocrático na gestão pública, quando a gente tem os nossos governantes que são legitimados porque são eleitos, porque são escolhidos pela grande maioria. Se eles são eleitos, se eles são escolhidos, né, por mais que isso seja um tanto polêmico por diferenças partidárias, quer dizer que a maioria ali acredita que ele, de fato, né, quem assuma o cargo de governo, é que tem a competência para assumir aquela representatividade em toda a sociedade. Então, por mais que a gente questione, né, essa condição do voto, isso é determinado no nosso país e não adianta, é o que a maioria elege. Então, se aquele governante foi eleito pela maioria, é porque ela conseguiu, aquela figura conseguiu representar que ela tinha competências para assumir aquele cargo. Então, é o caso de como nós observamos a nossa gestão pública. E além desses três tipos de sociedade, né, tradicional, patrimonialista, carismática e racional legal, é justamente sobre essa racional legal que a gente vê propriamente o modelo de uma sociedade burocrata. Então, a gente tem algumas características próprias dessa burocracia. Por exemplo, né, a gente busca a eficiência por excelência, né? Ou seja, a prioridade aqui é justamente em sermos eficientes. Ser eficiente eu preciso ter o melhor uso possível dos meus recursos enquanto eu estou no meu processo, né, enquanto eu estou conduzindo aqui o meu trabalho, para tentar garantir que aquele objetivo vai ser alcançado. Mas enquanto eu estou controlando ali o uso dos meus recursos, eu estou tendo um controle puramente interno das operações, das tarefas que são desempenhadas aqui no contexto da minha empresa, né? Então, a gente tem aí o foco na eficiência, né?
prioriza-se até mesmo do que a excelência está nessa eficiência, o que depois vem a ser contestado em outros modelos, em outras teorias, porque a excelência ela passa a ser configurada com base na opinião do público atendido por uma empresa. Mas no caso da teoria da burocracia, a gente não tem essa consideração ao que o público lá fora, o público que está sendo atendido pela empresa, venha a opinar como é que ela avalia os resultados do nosso trabalho. Nós não temos essa consideração com os resultados. Nós estamos focando estritamente nas atividades meio, naquilo que são propriamente os processos desenvolvidos no âmbito interno apenas da empresa. Além disso, a gente também tem o caráter legal das normas e procedimentos. Tudo é proposto, tudo é apresentado como se fosse leis, de fato são leis que regem as condutas, que regem como todos os funcionários deverão se comportar e realizar as suas tarefas ali na organização. Como a gente tem o caráter legal, a gente tem o excesso de formalidade, formalismo nas comunicações. Isso quer dizer que para um colega conversar com outro, ou para eu apresentar alguma reivindicação, algum pedido para o meu supervisor, para o meu superior imediato, eu preciso documentar, né? Então, a gente tem aí a geração de memorandos, a geração de ofícios, né? Tudo precisa ser escrito e somente aquilo que está escrito, que está documentado, é que vai efetivamente ser cumprido, porque o que é apenas dito se perde. Então, eu não tenho como controlar aquela proposta que foi apenas pronunciada, que foi apenas falada. Eu preciso ter um documento escrito para comprovar, até tornar aquilo tangível. Olha, você fez essa tarefa porque foi exatamente o que eu te pedi nesse memorando, por exemplo. Então a gente tem essa necessária formalidade, né, tudo documentado, justamente para garantir o controle do que esteja sendo desempenhado no contexto interno de uma organização. E mais ainda, os tratamentos oferecidos aos funcionários devem ser impessoais. Todos são iguais perante ao que é proposto como uma norma, como uma lei, e todos, sem nenhuma exceção, devem estabelecer as suas comunicações formalizadas, tendo todos o mesmo cuidado com a eficiência no desempenho das suas tarefas, ter todo o cuidado com a forma de desempenhar ali a sua participação no processo. Para isso, então, eu tenho uma racionalidade, eu preciso garantir o melhor uso dos meus recursos, ter o controle sobre isso, e preciso dividir o meu trabalho. No caso, né, que a gente consegue observar claramente essa projeção da divisão do trabalho com um aspecto da formalidade, é quando a gente vê aquele funcionário que realiza apenas aquilo que está descrito no seu cargo. Perceba que descrever um cargo, né, é uma possibilidade de formalizar quais são as responsabilidades, quais são as tarefas, quais são as atribuições apresentadas, projetadas sobre esse cargo específico. E aí a gente tem, bom, o funcionário ele exerce lá uma função de atendente, ele recebe um documento, tudo tem que ser formalizado. O que faz um atendente aqui nessa empresa? Então ele tem ali toda a descrição, todas as especificações do que exatamente ele deve desempenhar. Isso garante o controle. Mas ele pode ficar naquela condição de fazer apenas aquilo. O trabalho dele está dividido naquela descrição do que foi realmente formalizado, documentado para representar o seu cargo. Então ele só vai fazer aquilo que está descrito, né? Aquilo que bate na letra da lei, aquilo que está formalizado. Então, isso acaba depois gerando uma das disfunções do modelo da burocracia, né? Uma das críticas que nós temos à burocracia. E mais ainda, eu tenho na estrutura, né, burocrática uma estrutura puramente verticalizada, alta relação de hierarquia, né? Eu preciso ter um funcionário específico sendo subordinado por seus superiores específicos. Então, eu tenho essa estrutura verticalizada e um alto apego à estrutura de comando, né? Existe ali autoridade, então existe disciplina. Quem é que vai obedecer às normas apresentadas por quem? Quem é que vai exercer essa ordem de comando? Quem é que vai representar a autoridade ali na estrutura? E tudo isso sendo obedecido justamente porque existe uma hierarquia ali na minha organização. Outras características próprias da teoria da burocracia projetadas nas empresas. Se eu tenho como estabelecer o controle interno, então eu consigo ter rotinas, consigo ter procedimentos padronizados. Até porque a descrição de cargos me possibilita isso, né? A partir do momento que eu descrevi quais são as tarefas próprias de cada indivíduo que trabalha ali na minha organização, eu padronizei. Todos deverão desempenhar as suas respectivas tarefas e isso vira uma regra, uma norma comum a todos. Por isso eu padronizo o que é de cada cargo, padronizo que todos deverão respeitar as mesmas normas, as mesmas diretrizes, as mesmas leis ali projetadas no contexto de trabalho. Além disso,
A gente também vê na teoria da burocracia, né, a consolidação da meritocracia, que nada mais é do que comprovar, até mesmo formalmente, né, que nós temos competências para assumir determinadas responsabilidades, para assumir determinados cargos ali nas organizações. Meritocracia, eu sou avaliado com base no meu mérito. Perceba, né, que até hoje, na nossa administração pública, quando a gente tem algum cidadão que tem desejo de ser um servidor público, a maneira como ele vai ser selecionado é justamente através de uma prova de concurso. A prova é um documento no qual ele comprova, ele mostra mesmo que ele tinha os conhecimentos para assumir aquela função pública. Então eu tenho um caráter formal que me possibilita contratar alguém, né? Isso é meritocracia. Eu comprovo que eu tenho competência, mesmo que seja uma avaliação de conhecimentos, mas eu tenho alguma condição, alguma possibilidade de comprovar que eu realmente tenho o mérito que vai ser requerido para exercer aquela determinada função. E mais ainda, a gente garante profissionalismo com essa meritocracia, o que era o oposto dos modelos anteriores, né? Ainda mais na administração pública, quando a gente tem a sociedade puramente patriarcal, essa sociedade tradicional, autoridade tradicional, onde aquele soberano, aquele monarca, ele poderia livremente nomear quem ele bem quisesse para assumir determinadas funções. Nas empresas isso também acontecia, né? Os diretores, proprietários das empresas poderiam nomear os amigos deles ou pessoas que eles bem quisessem para assumir determinadas funções. Isso, inclusive, continua acontecendo até nos dias de hoje, né? Mas a gente pode observar que quando uma organização adota a meritocracia como um valor central ali da sua maneira de contratar pessoas, isso já não cabe mais a livre indicação, porque a gente vai fazer processos seletivos para avaliar realmente quem tenha competências para assumir as responsabilidades das funções que serão requeridas ali para o contexto interno da organização. E com base nisso, a gente então tem o controle dos processos garantindo previsibilidade. Eu consigo ter toda uma estimativa de como que meu processo de trabalho deverá ser realizado quando eu padronizo, quando eu documento todo um planejamento, especifico o que deverá ser feito por cada um, padronizo o tratamento que eu vou projetar para todos os funcionários. Então, quando eu consigo consolidar esse controle sobre os meus processos, eu tenho como prever as consequências desse meu processo, as consequências dessa minha maneira de conduzir a minha gestão. Então, basicamente, nós temos todas essas características para representar aí a teoria da burocracia, como que os administradores se apropriam das ideias do sociólogo Max Weber. Mas essa teoria ela também apresenta aspectos críticos. Mas como eu já estou aqui há 27 minutos, eu vou deixar para apresentar aí os aspectos críticos da teoria da burocracia num outro vídeo. Eu espero, pelo menos, que esse aqui tenha servido para te apresentar quais são as propostas, né, da nossa teoria da burocracia aplicada nas empresas, apropriadas aí para a administração. Muito obrigado pela atenção.